Abra sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, para que nós possamos aprender um pouco mais com a palavra, e um pouco mais com o Evangelho, e pouco mais com o alimento de Deus. Gálatas, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, para nós darmos continuidade do que nós começamos a pregar. Você que está assistindo aí, ouvindo a rádio ou DVD, pode estar ouvindo aí a segunda parte do culto que nós começamos no domingo. Estamos dando aí a continuidade, essa é a segunda parte. E nós estamos aqui pregando Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6. A palavra do Senhor diz assim: admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Está na sua Bíblia? Gálatas 1,6, está na sua Bíblia? A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, ele se admirou e falou: poxa vida, Jesus andou no meio de nós, Jesus caminhou no meio de nós, Jesus operou sinais, prodígios e maravilhas, foi crucificado no meio de nós, foi ressuscitado no meio do povo, foi para a destra do Pai, apareceu para os apóstolos depois de morto e ressuscitado. E aí vocês tão depressa largam o evangelho da verdade, o evangelho da doutrina, o evangelho da salvação, o evangelho da vida eterna, e passam para outro evangelho, o qual não é outro, é o mesmo, só que pervertido, porque alguns homens pervertem. Estão deixando o evangelho da vida eterna, o evangelho da salvação, o evangelho da cruz de Cristo para entrar no céu, e trocando este evangelho verdadeiro pelo evangelho do carro, evangelho da casa, evangelho do dinheiro, evangelho da prosperidade, evangelho da chavinha, da maninha, do paninho, do pãozinho. Agora estão dando até pãozinho. Estão dando pãozinho da revelação. O que eu sei na Bíblia, o Espírito Santo de Deus revela. Agora tem pão da revelação. Você leva o pão para casa e o pão revela. São macumbarias dentro da igreja, e não é igreja, são sinagogas de Satanás, e o povo estão saindo da verdadeira igreja, do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra, e passando depressa para outro evangelho, mas não é outro, é o mesmo. Tem Bíblia, tem placa de igreja, tem cadeira, tem pastor, mas é pervertido. Abre os olhos, igreja. Abre os olhos, gente. Vocês estão buscando o evangelho que vai além da Bíblia. Mostra para mim na Bíblia o pãozinho consagrado. Mostra para mim na Bíblia a chavinha, a moeda. Mostra para mim na Bíblia a campanha. Mostra para mim na Bíblia. Abre a Bíblia e mostra. Mostra na Bíblia sabonete para lavar demônio. Mostra para nós na Bíblia sal grosso para jogar nos quatro cantos da casa. Mostra para nós, igreja, na Bíblia, que Jesus está na rosa, ou que a rosa simboliza Jesus, dizendo para você levar para casa, que se tiver demônio, o demônio vai ser expulso através da rosa. Mostra na Bíblia, igreja. Abre os olhos, igreja. É um evangelho que vai além da Bíblia, um evangelho que vai além da palavra. E ele fala, mesmo que venha um anjo do céu, mesmo que seja qualquer pastor, qualquer bispo, qualquer apóstolo, qualquer missionário, qualquer líder, venha te pregar um evangelho que vai além da palavra de Deus, ele é maldito, é maldição. Abre os teus olhos. Aonde está este evangelho da prosperidade? Aonde está este evangelho dessa chocarrice que estão fazendo aí fora? Dá o seu tudo, dá o seu dinheiro, faz o seu sacrifício, sua fé ativa. Aonde está o evangelho? A Bíblia diz, evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então me mostra uma igreja que está pregando a vida eterna, está pregando o evangelho da salvação. Mostra! Mostra onde está.
Estão pregando para você carro, casa, dinheiro, bens materiais e vida financeira próspera. Estão mandando você sacrificar, dar o seu dinheiro, dar o seu tudo para a igreja, para você ficar rico e milionário. E Jesus, ele não foi crucificado para te dar dinheiro, ele foi crucificado para te dar a salvação, para a vida eterna ao lado de Deus. Oricanta labassurianda labanás. Aleluia. Igreja, presta bem atenção, igreja. Você está assistindo a televisão, DVD, está ouvindo a rádio, presta bem atenção. Estão deixando o evangelho de Cristo, da obediência, do alicerce, o evangelho que nos limpa, que nos purifica, o evangelho que está na minha e na sua Bíblia, para seguirem um evangelho criado por homens, para seguir um evangelho criado por mulheres, para seguir um evangelho criados por pessoas que só ficam no interesse material das coisas terrenas. Eu gostaria de te perguntar para a igreja: na tua Bíblia tem sal grosso para jogar nos 4 cantos da terra? Tem sal grosso para jogar nos 4 cantos da casa? Na sua Bíblia, na graça, manda você ter a trombeta de Gideão? Na sua Bíblia, manda você levar a rosinha para expulsar demônio em casa? Na sua Bíblia tem fogueira santa? Na sua Bíblia tem campanhas? Na sua Bíblia tem aí pão da revelação? Na tua Bíblia tem aí chavinha da casa própria? Na tua Bíblia tem paninho, ser tu uma bênção? Na tua Bíblia tem a aliança com Deus? Na tua Bíblia, na graça, manda você levar para casa uma arca da aliança? Na tua Bíblia, na graça, manda você ter o cajado de Moisés? Na tua Bíblia tem isso aí, essas coisas? Tem? Na tua Bíblia, manda você passar debaixo de portas abertas? Você viu, virou moda agora, Fabiano. As empresas que vendem porta devem ficar ficando ricas com as igrejas. O pastor vai lá, compra 4, 5 portas balcão, manda abrir as portas, põe e fala para o crente: passa pelas portas abertas que as portas da sua vida vai abrir. Meu Deus do céu. Ai, Senhor Jesus, onde esse povo vai parar? Você viu a nova? Que já é velha, mas é nova. O pastor abriu a Bíblia e ele leu que Deus mandava o profeta entrar na cidade, né? E casar com adúltera. Entra na cidade, pega uma mulher e casa com uma mulher adúltera. Amém? O homem não leu direito. Diz para ele: vai, pega uma mulher e adultera com ela. Pastor, hein? O que ele fez? Chegou no irmão, escolheu a mulher mais bonita da igreja, não é bobo? Chegou no irmão e falou: ó, Deus me revelou para escolher uma mulher e eu adulterar com ela. E eu tenho que adulterar com a tua mulher, é de Deus e Deus está no negócio. E o cara ainda liberou a mulher dele para dormir com o pastor. Foram perguntar para o pastor: a Bíblia diz para o profeta entrar e casar com uma adúltera, procurar uma mulher e casar com a adúltera. Ele não está dizendo para você, para o profeta, entrar na cidade e arrumar uma mulher e adulterar com ela. Adúltera, não é adultera. Sabe o que o pastor falou? Falando assim, o senhor está certo. Vai ver que Deus que trouxe você aqui para mostrar que eu errei. Perguntou para o cara: você deixou tua mulher dormir com o teu pastor? Ter relações íntimas? Sabe o que ele falou? O pastor falou para mim que era de Deus e eu acreditei, né? Se é de Deus, fazer o quê? Deus mandou, Deus é o dono da minha mulher, Deus é o dono da minha vida. Daqui um dia tem pastor mandando você sacrificar o filho, matar a sua vida, você está se matando. Daqui um dia tem pastor mandando você fazer assalto, você está fazendo assalto, dizendo que está em nome de Deus. A Bíblia diz que Deus condena o adultério, e como é que Deus vai usar um homem para adulterar? Abre os olhos, vocês ouviram a rádio hoje? Ouviram? Você viu a mulher? A mulher falou assim: Gregoruti, eu estou na igreja, meu marido é presbítero, ele chega na igreja, se esfrega nas irmãs, alisa as irmãs, passa as mãos nas irmãs, chega em casa, ele tem relação comigo pensando nas irmãs e disse que é de Deus, que é para mim aceitar. Tá lá a pergunta, e a mulher, coitada, ainda pergunta: irmão, Deus faz isso, está certo ou está errado? O homem se masturba pensando na irmã, falando o nome da irmã na igreja. A mulher perguntou: o que você está fazendo?
Não, Deus, estou na direção de Deus. Mas você está falando da irmã fulana lá da igreja? Não, Deus falou que pode, não tem problema. Deus está no negócio. Abre os olhos, irmãos. Vocês não ouviram a rádio hoje, não? Presta atenção. Aí o homem vai ter relação íntima com a esposa dele. A esposa se chama Paula. Ele está lá, vai Joana, agora Joana. Ih, Joana, você está linda, Joana. A mulher fala, que Joana é essa? Aí a Joana do louvor, sabe aquela irmã do louvor? Sei. Mas o que é isso? Não, estou na direção de Deus. Deus falou que pode e que é para mim fazer isso. Ah, irmão. Presbítero do inferno. Raça de endemoniado. Estão passando do evangelho para outro, o qual não é outro, é o mesmo, tem Bíblia, tem igreja, tem cadeira, tem pastor, mas é pervertido, é do diabo, abre os olhos. Vocês gostam de andar nessas igrejas de chocarrice, né? Pode tudo, dá o seu dinheiro, dá o seu tudo. Você pode fumar, pode beber, pode roubar, pode matar, pode adulterar, você pode fazer o que quiser, só não pode deixar de dar o dízimo. Deu o dízimo, o pastor fica doido. Deixou de dar o dízimo, o pastor fica maluco. Ele vem, pega a carteirinha no dizimou, ele vai igual um dragão em cima de você. Abre os olhos. Tem a placa lá fora chamada igreja, tem cadeiras, tem púlpito, tem pastor, tem a Bíblia, mas prega um evangelho pervertido. Anuncia um evangelho que vai além do que está na Bíblia. Mostra para mim um evangelho de Jesus Cristo que deixa eu ter relações com a minha mulher, pensando nas mulheres da igreja e falando o nome dela em voz alta e Deus está no negócio. Mostra na Bíblia, gente. Mostra. Abre a Bíblia e mostra. Dizer que não gosta de mim, dizer que não gosta da igreja Estátua do Senhor, é fácil dizer. O problema é abrir a Bíblia e provar o contrário do que Deus está pregando. Só que a Bíblia está dizendo que quando você abre mão do evangelho verdadeiro e passa para outro evangelho, que vai além da Bíblia, é maldição. São pessoas, pastor Fabiano, malditas. Maldição. Pessoas malditas que estão debaixo da maldição. Então hoje nós vemos aí um crescimento de igrejas no Brasil. Cresceu em quantidade, mas é um lixo na qualidade. Não sabe o que estão pregando, pregam mentiras, pregam caraminholas, aconselham você errado, você assassina a tua vida espiritual atrás de conselho de homens e mulheres que não têm Deus. Sabe por quê? Porque eles mesmos passaram do evangelho, que vai além daquele que está na Bíblia, para outro evangelho, o qual não é outro, é a mesma Bíblia, só que quando eles vão pregar, eles fazem o quê? Pervertem a palavra de Deus. E você, meu irmão e minha irmã? Você que está assistindo DVD, televisão, ouvindo a rádio, está no evangelho da salvação? Está no evangelho da vida eterna? Está no evangelho verdadeiro? Ou você está aí procurando um evangelho que vai além da Bíblia? Além da palavra. Ah, mas e daí que eu estou no evangelho que vai além da palavra? A Bíblia diz que é maldição. É maldito. Você saiu do mundo para vir para a igreja para ser maldito? Saiu do mundo para vir para a igreja para ser maldição? Você quer ver o peso de você andar dentro de uma igreja que não tem doutrina? Quer ver o peso de você andar dentro de uma igreja que não obedece a palavra? Você quer ver o peso de você andar dentro de uma igreja e só prega a bênção, a riqueza e está todo mundo torto, desde a liderança até o último? Você quer ver o peso? Segunda epístola de João, e daí? Tem, viu, Fabiano, que o crente responde assim, e daí que eu estou numa igreja de portas largas, e daí que minha igreja prega sal grosso, chavinha, moeda, Deus está lá também, Deus está comigo, mas irmão, tua igreja não tem doutrina, não obedece a palavra, o povo está tudo torto, tudo no pecado, tudo na iniquidade, olha o que está acontecendo na igreja, na liderança, o povo está tudo errado, só prega dinheiro, 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 fica humilhando, pisando, massacrando, expulsando as pessoas honestas e sinceras da igreja. Não, mas Deus está lá também, mas irmão, não tem doutrina, não tem palavra, não tem o evangelho, eles estão pregando um evangelho que vai além da Bíblia, um evangelho da prosperidade, um evangelho da riqueza, um evangelho pervertido, criado pelos homens, vai além da Bíblia, e daí que lá não prega doutrina, e daí que lá prega a palavra que vai além do evangelho, e daí? E daí? Segunda epístola de João capítulo 1, acharam?
E daí que lá prega o evangelho que vai além da Bíblia? E daí que o pastor faz umas campanhas malucas lá que não tem na Bíblia? E daí que o pastor entrega uns cacareco velho que não tem na Bíblia? E daí que nós não obedecemos a doutrina? Deus está lá também. Só se for o Deus do diabo que esse povo está servindo. Olha aqui, ó. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Acharam? Segunda epístola de João 1, 8. Acharam? Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem? Não tem? Deus. Viu, pastor Fabiano? E daí? Meu pastor dá uns bugiganga véia lá para nós, salvinho, moeda, sal grosso, paninho, pão da revelação, pão disso, pão daquilo. Dá um treco daqui, um treco de lá. Dá um cacareco para levar para casa. Mas, isso não está na Bíblia, irmão. Mas e daí? Não tem problema nenhum. E daí que a minha igreja também não tem doutrina, o povo não obedece a Bíblia, não anda ali certinho, o pastor não prega as doutrinas. E daí? Deus está lá também, Deus aceitou, Deus só quer o coração. Então você vai discutir com a Bíblia, meu irmão. Segunda epístola de João 1,9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de... Se estão te pregando algo que não está na Bíblia, estão te dando cacarecos velhos que não está na Bíblia, e quando justifica os cacarecos velhos para você levar para casa, estão se justificando pela lei. Gálatas 5,4. Quem se justifica pela lei se desliga de Cristo e da graça, decaíste. Então manda justificar esse monte de cacareco e heresias destruidoras que colocaram dentro das igrejas. Tem na Bíblia? Tem na graça? Então é um evangelho que vai além das doutrinas de Cristo. Não é isso? Estão passando além das doutrinas de Cristo. Está aqui, ó. Todo aquele que ultrapassa, que vai além, que cria, que inventa, que traz coisas para a igreja que não está na Bíblia. Esta pessoa está indo além das doutrinas de Cristo. E todo aquele que não obedece, que não prega, que não vive, que não permanece nas doutrinas de Cristo, a Bíblia diz que este povo, esta igreja não tem Deus. Oricantas nerica lamassuri canta labanas. Aleluias. Irmãos, a palavra está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, nós expelimos demônios em teu nome, curamos em teu nome, expelimos demônios em teu nome, operamos milagres em teu nome, pregamos a palavras em teu nome. E Deus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que praticai a iniquidade. Eu não vos conheço e nunca vos conheci. Irmãos, estão aí expulsando demônios em nome de Jesus, estão aí operando milagres em nome de Jesus, estão aí profetizando em nome de Jesus. Sabe o que Jesus fala? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os malditos que praticam a iniquidade. Se Jesus nunca conheceu essas pessoas, como é que eles podem estar fazendo alguma coisa autorizado pelo Jesus ou em nome de Jesus, se Jesus não os conhece e nunca os conheceu? Sabe o que são? Charlatão. São charlatões e estelionatário. Sabe o que é um estelionatário? Sabe o que é isso, Aguinaldo? Estelionatário pode ser uma pessoa que vai lá, pega um documento do irmão Marcelo, tira a foto do RG, põe a foto dele e usa o nome do Marcelo com a foto dele, sem o Marcelo saber, e dizendo que é Marcelo. Isso é um estelionatário. Amém? E hoje estão aí, com a carteirinha da igreja na mão, dizendo ser pastores, dizendo que são ungidos por Jesus, usando aí a carteirinha, usando a igreja, mas Jesus não sabe, e nem sabe quem é, e nem da onde vieram. Estão os homens usando o nome de Jesus, sem que Jesus saiba, ou sem que Jesus autorize. E a palavra do Senhor diz que são o quê? Falsos profetas. Jesus, ele fala, irmão: nunca vos conheci. Você sabe o que é nunca? Você sabe o que quer dizer assim? Eu não vos conheço é uma coisa. Eu nunca vos conheci, quer dizer, Deus nunca conheceu esse povo. Ah, mas Deus sabe todo mundo que está na terra. Irmãos, vai orar, irmãos, vai orar. Dá brecha pro diabo não. Tá assistindo aí, ó, enfia a cabeça debaixo do sofá, no travesseiro.
Cata um cotonete e taca na orelha para não deixar o diabo falar na tua orelha. Como é que Jesus não conhece? Jesus conhece todo mundo. Meu Deus do céu. Nós estamos falando na espiritualidade. Jesus nunca enviou, nunca mandou, nunca conheceu, nunca autorizou. Não está no livro, não está na lista, não está anotado, não está no céu, não está consagrado, não está ungido, não está revestido. É isso que ele fala. Nunca vos conheci, eu não vos conheço. Abre os olhos. Corre atrás do evangelho pervertido. Corre atrás do evangelho que vai além do que está na Bíblia. Fica lá no sal grosso. Fica no paninho se tu uma benção. Fica aí no pão da revelação. Vai lá. Acaba a igreja, sai um monte de gente com as trombetas na mão. Chega em casa, a mulher tocando as trombetas. O marido fala, tá louca mulher? Meia-noite você tocando a trombeta, era para expulsar os demônios de casa. A Bíblia diz que na graça se espera o diabo com jejum e fé em Jesus. Eu não conheço na graça expulsar demônio com sal grosso, com rosinha e com trombeta. Mas pastor, lá na lei. Irmão, você não vive na lei, você vive na graça. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Agora, qual é a consequência? Nenhuma, né, pastor Fabiano? Né, irmão Josimar? O que tem de mais eu estar numa igreja que está pregando o evangelho que vai além da Bíblia? O que tem de mais se meu pastor inventa umas modas na igreja, dá uns cacareco velho, umas tranqueiras para a igreja lá, que não está aí na Bíblia? O que tem de mais se a pastora, meu pastor, ninguém anda na doutrina da Bíblia, não aceita, diz que é coisa antiga? O que tem de mais, Gregorucci? Está aqui, ó. Segunda epístola de João 1,9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. E aí? O que tem de mais? Que você está numa igreja, foi batizado, aceitou a Jesus, está congregando, dá o seu dízimo, toma a santa ceia, mas não tem Deus. Como é que você vai chegar no céu e vai ser salvo? Se você não tem Deus, porque ultrapassa a doutrina, e além de ultrapassar, não permanece nas que tem que permanecer. Mas, todo aquele que obedece, que pratica, que ouve e que vive a doutrina de Cristo, este tem tanto Deus Pai como Deus Filho. Aí você vai falar assim, então quer dizer que é por isso que o Gregorucci prega a palavra com doutrina firme e forte na Bíblia? É por isso. E por isso nós vamos até o fim com essa palavra. E desse jeito, doa a quem doer. Amém? Irmãos, abre os olhos porque nós estamos dentro da igreja e estamos pecando contra Deus, buscando coisas que vão além da Bíblia, sendo induzido por líderes e profetas que estão enganando as nossas vidas. E o que acontece? Se morrer, vai para onde? E você, virou crente para ir para o inferno? Você virou crente para ir para queimar no inferno com Satanás? E aí? Me admirais que estejais passando tão depressa do evangelho que prega salvação, vida eterna, para outro evangelho, o qual não é outro, é o mesmo. Apóstolo está alertando, outro evangelho, mas não é outro, é o mesmo, é a mesma Bíblia, só que na hora deles pregar, eles fazem o quê? Pervertem a palavra. E é o que aconteceu no Brasil e está acontecendo no mundo inteiro, pregando a palavra pervertida. Vamos esperar, dá mais 10 anos, 15 anos, que todos nós venhamos viver para ver, e vocês verão o guerrear de Deus contra esses profetas de Baal, que pensam que dominam a terra, e estão dizendo que estão em nome de Deus, e Deus fala que não vos conheço. E agora? Está assistindo aí o DVD, a televisão, está ouvindo a rádio? Eu não sou maluco, gente, eu não sou doido. Maluco e doido é aqueles que não prestam atenção na palavra que Deus vem trazendo através de nós, na minha e na sua Bíblia. Esses são malucos, esses são loucos, esses são doidos.
Em vez de aproveitarem, estarem famintos e sedentos da verdade, pelo contrário, eles querem vomitar a verdade de dentro da boca deles. Mas a palavra diz, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante: prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina de Cristo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, conseguindo as suas próprias cobiça, e como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade. É isso que está acontecendo hoje. Se recusam a dar ouvido à verdade. Quando se prega a doutrina, se prega a palavra, se prega a obediência, se prega a verdade, para ser crente, cristão de verdade, como sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusam a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Abre os olhos. Qual é a responsabilidade de um pastor? Encher a igreja? Concordo com você, queremos encher a igreja. Mas do que adianta ter uma igreja cheia e todo o povo ir para o inferno? Se é para encher a igreja, vamos encher. É a nossa visão, é a visão de Cristo. Mas vamos encher a igreja pregando a palavra da vida eterna, pregando a palavra da salvação. Vamos encher a igreja de um povo que realmente quer negar o mundo, negar o pecado, negar a iniquidade e servir a Deus em espírito e em verdade. Porque é este os que o Pai procura, os adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Aleluias. Aleluias. Ori canta lamassuri anda lamassuri canta lamas. Fala, Deus. Aleluias. Amém? Para nós encerrarmos a palavra, 2 a Tessalonicenses, para que nós possamos encerrar. Segunda Tessalonicenses. Aprender, igreja. Você que está assistindo o DVD, a televisão, aí, a rádio, saiba que essa é a segunda parte dessa pregação, hein? A primeira foi no domingo passado. Hoje é a segunda parte. Se você não ouviu o começo, né? Às vezes não pode estar entendendo. Apesar que não tem como não entender, né? Deus é bem claro. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 1. Acharam? A palavra diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Olha o peso. 2 Tessalonicenses 1, 8. Acharam? Em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E aí? Em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Eu conheço. Você conhece ou já ouviu falar? Não, eu conheço a Deus. Se conhece, por que ainda vive no pecado? Se conhece, por que vive nas igrejas de portas largas? Se conhece, por que ainda anda no sal grosso, se a Bíblia condena heresias destruidoras? Como é que você conhece a Deus, se você não dá fruto dignos de um conhecedor de Cristo? Eu conheço. Você foi apresentado. Esse é Jesus, Jesus, esse é Paulo. Esse é Jesus, Jesus, esse é Maria. É o máximo que fizeram para você. Sabe quando você vai poder dizer que realmente conhece Deus? Quando você estiver numa igreja que te prega a palavra, que te prega a verdade. E quando você se converter, como diz em Tiago 1:22, não seja apenas ouvinte, mas seja operoso praticante da palavra de Deus. A palavra diz para nós, seja praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Aí sim você vai dizer para mim que conhece a Deus. Você conhece a Bíblia? Você leu o Evangelho? Você conhece a palavra de Deus? Não. Então como é que você conhece a Deus? Como é que você conhece a Deus? Como é que você conhece? Você que está assistindo aí a televisão, DVD, ouvindo a rádio, é de outra religião. E você que está aqui hoje com a gente, gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Muitas pessoas dizem que não acreditam na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito que a Bíblia é de Deus, que a Bíblia é de Jesus.
Eu não acredito que isso foi escrito por eles. Você não acredita na Bíblia? Tudo bem. Você acredita em Deus? Acredito. Vai falar. Acredita em Jesus? Acredito. Você crê que Jesus é filho de Deus? Creio. E qual foi o primeiro livro que relatou que Jesus existiu? Qual foi? Então como é que você não acredita na Bíblia se você acredita em Jesus? Responde. Qual foi o primeiro livro? Não foi os pergaminhos? Dos pergaminhos não foi feito a Bíblia? Não foi os pergaminhos que relataram a vida de Jesus? A Bíblia não foi o primeiro livro que foi escrito a história de Jesus que veio até nós hoje? Então como é que você não acredita na Bíblia se você acredita em Jesus? Sendo que o primeiro livro que falou de Jesus foi a Bíblia. Aí vem o hipócrita, Fabiano. Não, eu acredito em partes da Bíblia. Tem partes que eu não acredito. Na parte que Jesus existiu, eu acredito. E na outra parte eu não acredito, que é coisa do homem, é mentiroso. E se for o contrário? No que você não quer acreditar é verdadeiro e na parte de Jesus é mentiroso, é falso. Quem dá garantia que o que está certo está errado? Mostra para nós. Sabe o que é isso? Hipócritas. Servidores do diabo, sabe por quê? Eles vão na Bíblia, eles pegam o que agrada, o que alegra, o que é bom para o ventre, casa, carro, dinheiro, ouro e prata, e querem viver aquilo no momento da graça. Mas aquilo quando Jesus exorta, quando Jesus corrige, quando Jesus repreende, quando Jesus chama de víbora, como Jesus chama de hipócrita, quando Jesus manda se converter, essa parte da Bíblia o povo não quer aceitar, porque o povo não serve a Deus, estão servindo a Baal no tempo da graça. Abra os teus olhos, igreja! Orianda labassuri canta labanas. Aleluia. Aleluia. Se a Bíblia não tivesse nenhuma exortação, nenhuma repreensão, nenhuma doutrina, nenhuma regra que vai de encontro ao ventre desses servidores do diabo que diz ser homens e mulheres de Deus, todo mundo serviria a Bíblia e acreditaria na Bíblia e ia glorificar a Bíblia. Mas quando a Bíblia vem pregando a palavra que exorta, que repreende, que põe você no eixo e corrige e cobra o teu pecado, aí você não aceita a parte da Bíblia e não quer viver aquela parte. Sabe o que é isso? Hipócritas. Não conhecem a Deus. Está aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem. Tomando vingança. Vingando contra aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Hoje, 90% dos crentes estão na igreja e não conhecem a Deus. Eu conheço, eu sou servo de Deus. Então por que você anda nesse pecado que a Bíblia diz escancaradamente que não pode, que não deve? Não, mas o meu pastor, a minha pastora autorizou. Teu pastor é tua pastora, eu quero ver a Bíblia autorizar. Olha aqui, complemento ainda, hein? Vamos de novo. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem. Ah, mas eu conheço. Então tudo bem, você conhece. Vamos fazer de conta que você conhece. Amém? E contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Você obedece o evangelho do nosso Senhor Jesus? Obedeço. Inteirinho? 100%? Completo? Ah, não tem como viver todo completo. Não tem para você que vive debaixo do demônio, debaixo do Satanás, devia estar mais no candomblé do que na igreja. Não tem para os filhos das trevas, para os filhos do diabo, não tem como viver o que Deus pediu. Engraçado, a Bíblia diz que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Amém? Não é assim? Se ele diz que seguindo a ele, o fardo e o jugo se torna leve, por que queria deixar uma palavra que você não pudesse carregar nas costas? Fala, Deus, para esse povo se converter. Oh, glória, isso é Deus. Se ele fala que seguir ele, o fardo é leve, o jugo é leve e não é pesado,
Que se você está cansado, ele vai te aliviar? Como é que ele ia deixar na Bíblia um fardo pesado para você carregar? Se ele diz que o fardo dele é leve. Amém? O fardo de Cristo é pesado para aqueles que estão na igreja e não servem a Deus. Mateus 15:7 a Bíblia diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Olha o que ele fala no versículo 9. Estes que não obedecem ao Evangelho de Jesus, não quer andar nas doutrinas, não quer andar na obediência, mesmo que esteja dentro da igreja, de portas largas, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Imaginem, você está na igreja, aceitou Jesus, toma a santa ceia, foi batizado, dá o dízimo, louva, prega, dá piruleta, fala em línguas, fala em mistério, faz um monte de coisa na igreja, mas não obedece o Evangelho de Cristo. Não, eu não vejo por esse lado, eu não enxergo assim. É para a igreja de Coríntios, é para a igreja de Tessalônica, é para a igreja de Efésio. Não, o apóstolo Paulo, ele não gostava de mulher, isso aí é coisa do apóstolo Paulo com as mulheres, não tem nada a ver para hoje. Não, isso são coisa antiga, é por tempo de Jesus. Quando qualquer pessoa fala uma dessas coisas para você, você já abre o olho e fala: esse serve a demônios. Esse está na igreja, morrer vai ser banido da face do Senhor, e vai para a eterna destruição, para o lago de fogo e enxofre. Que está preparado para o diabo e os seus anjos. O ser humano está indo para lá de abelhudo. Abre os olhos. Olha o que a Bíblia nos diz. Ah, Gregoruti, mas servir a Deus é difícil. E quem for o mentiroso que diz que servir a Deus é fácil? Quem for o mentiroso? Agora, servir a Deus nessas igrejas de porta larga que pode tudo, vocês estão servindo ao diabo. Aí é facinho, caminho largo, porta larga, caminho fácil, só que leva para a perdição. Então você está assistindo a TV, o DVD, ouvindo a rádio, abra os teus olhos. Veja se na tua igreja está pregando o evangelho que vai além do que está na Bíblia. Veja se na tua igreja está pregando o evangelho pervertido. E os homens pervertem do carro, da casa, do dinheiro, da campanha, do sacrifício, da fogueira. Entrou numa igreja evangélica, te deu qualquer tipo de cacareco, pãozinho, chavinha, moeda, paninho, corre. É o demônio trabalhando dentro das igrejas. O povo não abre os olhos. A Bíblia diz que este povo está debaixo de maldição. Porque estão vivendo no evangelho pervertido, no evangelho que vai além do que está na Bíblia e não obedece às doutrinas de Cristo. A palavra hoje se resume: estão debaixo de maldição, não têm Deus e serão banidos da face do Senhor Jesus no dia da salvação. Está na minha e na sua Bíblia. Amém, igreja? Então, para você que está aí, essa é a segunda parte e última parte da pregação. Está na igreja e o povo não está servindo a Deus, está na igreja servindo um evangelho pervertido, seguindo o evangelho de homens e de mulheres. Aprenderam? Alguém quer ir para o inferno? Quem quer ir para o céu? Dá uma glória a Deus. Então não ande atrás de evangelho pervertido. Amém? Não ande atrás de evangelho que vai além do que está na Bíblia. E não deixe de obedecer o evangelho de Cristo. Porque senão nós vamos ficar na igreja, no evangelho pervertido. Segundo a Epístola de João 1, 8 e 9, não teremos Deus. Segundo a Epístola de João 1, 8 e 9 também, fala claramente que seremos banidos da face e da glória e do poder do Senhor Jesus. É isso que você quer? Ser banido? Eu não quero. Você quer? Queremos ir para onde? Para o céu. Então vamos obedecer à Bíblia. Está encerrado e as palmas louvam a Deus.